Estudo da Palavra. Há uma objeção pelas pessoas sinceras que creem na imortalidade da alma, que é a seguinte, uma delas é a seguinte: quando Cristo transfigurou-se, Moisés e Elias apareceram no monte com ele, de acordo com Mateus 17:3. E a objeção continua da seguinte forma: o fato de que Moisés estava ali prova que o ser humano é uma alma imortal, porque Moisés morreu e foi sepultado no tempo do Êxodo, não é? Então olha só, há duas maneiras de ver o incidente da transfiguração. Como uma visão, a Bíblia inclusive fala acerca disso. Então olha só, há duas maneiras de ver esse incidente da transfiguração, como nós já estávamos falando aqui. Como uma visão, a Bíblia até fala alguma coisa acerca de visão, tá bom? Ou como um evento literal. Agora olha só, se nós entendermos como uma visão, então essa objeção ela é sem sentido. Por quê? Se nós entendemos como uma visão, ela é sem sentido. Por quê? Porque em visão, um profeta, olha só, ele pode testemunhar um quadro de pessoas e eventos sem que as pessoas ou eventos sejam ou estejam exatamente naquele momento diante dele. Deu para entender? Então, se é uma visão, se for uma visão, então não tem sentido. Um profeta, por exemplo, tem uma visão profética. Não necessariamente aquele quadro de pessoas que estão incluídas na visão que ele está tendo estão ali diante dele, literalmente falando. Tá? Então não haveria sentido se fosse uma visão. Agora, se nós entendermos esse incidente da transfiguração como sendo literal, tá? E nós, do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, cremos que foi literal, então a objeção é ainda mais sem sentido. Por quê? Porque a narrativa da transfiguração não diz nada acerca de um espírito ou uma alma imortal que pairou ao lado de Cristo. Tá? Não diz isso. Em vez disso, a gente lê claramente que Cristo estava presente com Moisés e Elias, ao seu lado. Eles estavam de fato ao lado de Jesus. E nós sabemos, por exemplo, que Cristo ele era real. Né? Nós sabemos que Cristo era real. A Bíblia diz que o verbo se fez o quê? Carne. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Sabemos também que Elias ele foi transladado, embora há pessoas sinceras que entendam diferente, mas contextualizando o assunto, a gente vai ver claramente que Elias foi transladado corporalmente para o céu. E, portanto, nós podemos então corretamente presumir que ele era real também. E não há nada no relato sugerindo que Moisés era menos real do que Jesus e Elias. Então, repetimos o que nós estamos dizendo aqui, porque esta é a essência da questão que está diante de nós. Que o relato não diz que o espírito de Moisés estava ali, mas que Moisés estava ali. Uma outra coisa também, além disso, os discípulos, evidentemente, eles devem ter considerado Moisés sendo realmente real, ou seja, eles consideram aquilo como sendo tão real como os outros demais, Jesus e Elias, tanto que Pedro queria construir o quê? Tendas. Quantas? 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Versículo 4 de Mateus 17. Agora, tendas, meus amados, e vocês terão que concordar com isso, todos terão que concordar com isso, tendas não são construídas para espíritos imortais, não é? Então, uma outra coisa que a gente precisa pensar aqui. Tendas não seriam construídas para espíritos imortais. Agora, olha só. Há muitas opiniões acerca deste assunto. E eu quero aqui pegar uma opinião de um teólogo muito conhecido, um comentarista, que crê na imortalidade da alma. Olha só, um comentário de uma pessoa que acredita na consciência após a morte. Mas olha que interessante o que essa pessoa, apesar de crer na imortalidade da alma ou na consciência após a morte, irá dizer acerca desse assunto da transfiguração. Olha só. É o Adam Clarke, que é um erudito metodista, não é? E ele diz o seguinte sobre Mateus 17:3. Preste bem atenção, olha só o comentário dele. Elias veio do céu no mesmo corpo que ele tinha sobre a terra, porque ele foi transladado e não viu a morte. Isso a gente vai ver lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E ele diz mais, veja só, repetindo, é uma pessoa que crê na consciência após a morte, mas olha o que ele está dizendo sobre este assunto especificamente falando. E ele continua, e o corpo de Moisés era provavelmente ressuscitado. Olha só. Como um penhor da ressurreição. E como Cristo deve vir para julgar os vivos e os mortos,
porque nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 51. E o Adam Clarke, que é um cristão que crê na consciência após a morte, continua dizendo o seguinte, ó, ele provavelmente mostrou a plena representação disso na pessoa de Moisés, que morreu e foi assim ressuscitado para a vida, ou apareceu agora como ele aparecerá quando ressuscitado dos mortos no último dia, e na pessoa de Elias, que nunca provou a morte, ou seja, como se Elias representasse aqueles que ficarão vivos até a vinda de Jesus sem provar a morte, e Moisés representando aqueles que morreram em Cristo e ressuscitarão no último dia. Ou seja, ambos os seus corpos exibiam a mesma aparência, para mostrar que os corpos dos santos glorificados são o mesmo, quer a pessoa tenha sido trasladada, quer tenha morrido. Então olha só, um comentário de um erudito metodista que crê na consciência após a morte, mas acerca da transfiguração, veja que a ideia dele foi totalmente diferente. E terminando, José Carlos tem um comentário para fazer ali. A própria presença de Moisés no Monte da Transfiguração, que Adam Clarke explica em termos de ressurreição de Moisés, mas nos ajuda a compreender o significado real de uma passagem um tanto que obscura de Judas, que diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas, versículo 9. Então, o relato da transfiguração apoia, na verdade, não a doutrina de almas imortais, não é isso, mas, de verdade, ela apoia o quê? A doutrina da ressurreição. Não a ideia de uma alma imortal ou de almas libertas da cápsula de um corpo, não. Mas a ideia clara da ressurreição. Professor José Carlos? A questão da visão, a ninguém contesta a visão, Alexandre. Versículo 9 de Mateus 17. É uma questão de expressão, tradução do verso. Se você pegar, por exemplo, Marcos, capítulo 9, o verso 9, não diz essa expressão assim. Então, vamos lá, simplifica, torna mais simples a situação. E diz assim: e descendo ele do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto. Você está lendo na tradução trinitariana. Trinitariana. Então, mas na mesma trinitariana, em Mateus, está igual a que você está lendo aí. Na revista atualizada? Isso, está igual. A ninguém conteis a visão. Então, a ninguém conteis o que a ninguém contassem o que tinham visto. Marcos 9? Marcos 9, 9. Sim. Então, Jesus usava muito essa expressão, fazia esta observação, e quando Cristo fazia uma observação dessa natureza, ele sabia que algo iria acontecer ou atrapalhar. Como, por exemplo, quando ele curou o leproso, o que foi que ele disse? Não digas isso a ninguém, vai ser a presença do sacerdote. Ele já sabia das implicações que ocorria se ele fosse falar que era Cristo que tinha contato. Então, conta o sacerdote, mas ninguém conteis isso. Isso era muito comum, né? Essas observações de nosso Senhor Jesus. Mas a ideia não é essa de uma visão, como entra um profeta em visão, no estado de visão. Ele passa a ver. Aqui diz bem claro que Elias e Moisés apareceram a eles, e não que eles tiveram uma visão sobre Elias e Moisés. Mas a questão de... Esse contexto que você apresentou realmente ajudou muito. Esta palavra, visão, em Mateus 17... ela quer dizer como está mais simples em Marcos 9, 9. A ninguém conteis o que vocês... No sentido daquilo que eles viram ali. Não era o momento apropriado para contar o que tinham visto. Não é que era uma visão profética em si. Não era uma visão. Que eram ali, era algo real mesmo. Elias e Moisés, de fato, apareceu ali para Jesus. E esse contexto que você colocou, por isso que a gente tem que ler o contexto, né? Porque dá a impressão que se você ler fora do contexto, dá a impressão que a Bíblia está entrando em contradição. A ninguém conteis o que vocês viram, foi uma observação de Cristo, tanto quantas outras eles fizeram durante o seu ministério. Cristo faz uma observação, é porque ele prevê que a mão do inimigo iria trabalhar, para atrapalhar. Mas tem uma outra objeção, José Carlos e ouvintes, para a gente terminar, vamos ver se a gente consegue ali, que é Hebreus 12, 23, que é uma objeção que diz assim, ó, Hebreus 12, 23 prova que as pessoas têm um espírito, que é a pessoa real, e que com esse espírito teremos comunhão em nosso estado aperfeiçoado. Em outras palavras, segundo a objeção, diz que esse texto prova que espíritos desincorporados habitam na glória celestial. Então, olha só, a passagem no seu contexto diz o seguinte: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia,
e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aqui está a questão. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 22 a 24. Então, olha só, o escritor de Hebreus está aqui, na verdade, se você, ouvinte, de uma forma sincera, humilde, examinar por você mesmo o contexto, você vai ver claramente que o autor aqui, ele está o quê? Contrastando duas situações. Né? Nós, particularmente do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, acreditamos que foi Paulo o autor ali de Hebreus. Então ele contrasta ali a situação do cristão sob a nova aliança, tá? Com a condição dos autoconfiantes e logo rebeldes israelitas da antiga aliança. Então o contraste começa no versículo 18 ali, ó, quando diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente do monte Sinai, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, mas tendes chegado ao monte Sião, versículo 22. Então olha só, primeira coisa, nós devemos lembrar de que o propósito principal do livro de Hebreus, primeira coisa aqui, é mostrar a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. A superioridade do sacrifício e do ministério de Cristo para o crente sobre o ofício dos sacerdotes mosaicos para os judeus. Então, é um contraste. Então, por isso, nessa passagem, podemos corretamente presumir que o autor de Hebreus, repetindo, nós cremos que foi Paulo o autor de Hebreus, está ali fazendo uma outra de suas declarações contrastantes, e ele fazia muito isso nos seus escritos. Olha, por exemplo, nos versículos 22 e 23, ele está ali descrevendo um grupo no mundo, não no céu. Então leia lá. Se você ler versículos 22 e 23, ele está descrevendo um grupo que está no mundo e não no céu. Começa por aí. Outra coisa, o autor de Hebreus dificilmente seria culpado de se demorar em um detalhe tão evidente como o de que o céu é superior à terra. Isso aí todo mundo sabia. Era uma coisa lógica. Agora, era necessário frequentemente lembrar os hebreus de que, embora a dispensação mosaica fosse gloriosa e magnificente, quando ela é considerada no contexto da presença de Deus no Sinai, a dispensação cristã era mais gloriosa ainda. Então, que ele está descrevendo um grupo de cristãos na era cristã, e não um grupo no céu, é mais adiante revelado pelo fato de que ele diz o seguinte, ó: tendes chegado a Jesus, o mediador da nova aliança. Então, olha só, para aqueles que finalmente chegarão ao céu, Cristo não é mais o mediador sacerdotal de qualquer aliança. Então, para aqueles que chegaram ao céu, repetindo, para aqueles que chegaram ao céu, Cristo não é mais o mediador sacerdotal de qualquer aliança. Por exemplo, os salvos no céu não terão necessidade de um mediador. Então é uma coisa lógica de a gente pensar. Agora, olha bem, embora a linguagem seja uma parte figurativa, então há uma parte ali que ela é figurativa, não é difícil ver que Paulo ele está descrevendo a condição do crente em Cristo neste mundo. Vamos notar o seguinte para ver se é isso mesmo. Primeiro, ele diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Agora olha só, vamos comparar isso com as palavras de Pedro. Olha bem o que Pedro diz. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6. Então, aqui estamos vendo claramente a condição do crente em Cristo neste mundo. O primeiro ponto nos mostrou isso. O segundo ponto, que trata das incontáveis hostes de anjos, que diz: quando somos atraídos para o círculo celestial, o que acontece? A gente se aproxima dos anjos, não é? Também quando nós nos tornamos filhos de Deus,
diz a Bíblia que os anjos santos ministram a nós. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Então, veja que tudo relacionado à situação nossa aqui no mundo. A terceira questão, que tratou da universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu. Nós sabemos que Cristo, ele estabeleceu a sua igreja no mundo. Ele estabeleceu a sua igreja aqui no mundo. E para ela, nós vamos quando nós o aceitamos. Então veja, o contraste é tudo relacionado à questão da nova aliança com a velha aliança, relacionado no contexto da igreja aqui neste mundo, nada relacionado ao céu. E depois, o outro ponto que diz, e a Deus o juiz de todos. Olha só, e a Deus o juiz de todos. Vamos comparar esta frase com outras declarações de Paulo que diz assim, ó, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Né? Hebreus 4, versículo 16. E olha só a comparação com esse aqui, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7, versículo 25. Então, até aqui, sem levar adiante esses paralelismos, não é? É evidente que o autor de Hebreus está descrevendo a vida do cristão aqui neste mundo. Né? Isso ficou bem claro. Então, traços distintivos desta vida são a comunhão que ele tem com o quê? Incontáveis hostes de anjos, como nós vimos. Depois, a universal assembleia e igreja de primogênitos. Depois, Deus, o juiz de todos. Depois, os espíritos dos justos aperfeiçoados. E quinto ponto, Jesus, o mediador da nova aliança. Então, olha só, uma pergunta. Enquanto estamos na terra, frequentando a igreja, por exemplo, comungando com Deus e nosso Senhor Jesus e Salvador, com que espécie de pessoas nós nos associamos? São pessoas, ou melhor dizendo, são espíritos desincorporados, essas pessoas? Com certeza todos responderão não, né? Um sonoro não. Então, o que significa a frase, os espíritos dos justos? Porque o problema todo está aqui. Então, na verdade, a gente crê que a mais simples explicação, e totalmente coerente com as Escrituras, é que, na verdade, o autor de Hebreus está dizendo que o cristão comunga com seu companheiro cristão no nível espiritual. Partindo do contexto todo que a gente analisou, para que não haja contradição, só pode ser isso, então. O cristão comunga com o seu companheiro cristão no nível espiritual. Ou seja, nosso encontro com outros cristãos não é em um plano carnal, em um plano terreno, como acontecia com os pagãos no tempo em que Paulo escreveu, né? Agora, esse contraste entre carne e espírito, ele é frequentemente feito por Paulo. Quer ver só? Vamos ver alguns exemplos nas palavras aos Romanos, por exemplo. Olha só esse aqui, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Tá vendo? Olha só. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Então, Paulo usava muito essas expressões, né? Carne, espírito, carne, espírito. E Cristo, por exemplo, lá em João 3, versos 6 e 8, Cristo disse, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, Paulo e Cristo aqui, queridos ouvintes, eles estão falando da pessoa convertida, que ainda está andando no mundo em carne e sangue. Mas em contraste com carne, que é um sinônimo para a nossa natureza contaminada pelo pecado, eles usam a palavra o quê? Espírito, como um termo geral para descrever a pessoa nascida de novo, que tem uma natureza o quê? Espiritual, que é controlada pelo Espírito de Deus. Agora, não há nada aqui que sugira que algo etéreo, ou fantasmagórico, ou imaterial, né, acerca daquele crente renascido. Não é isso. Embora dele seja dito o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, é verdade que a maioria dos comentaristas bíblicos, olhando para esta difícil passagem que tem confundido muitas pessoas, todos eles admitem que os versículos 22 e 24 são um pouco difíceis.
através dos olhos, né, das pessoas sinceras que creem na doutrina da imortalidade da alma, eles compreendem que o versículo 23, como se referindo a santos falecidos, não é, seriam então espíritos desincorporados. Agora, isso é o que torna tão significativo o reconhecimento por alguns deles de que este versículo se refere a cristãos que estão vivendo no mundo e não no céu. E alguns deles, como por exemplo, Jamieson, Fawcett, Brown, em seus comentários sobre esse texto, eles observam o seguinte, olha só o que eles dizem. Espírito e espíritos são usados para um homem ou homens no corpo, sob a influência do espírito, o oposto da carne. E aí citam João capítulo 3, versículo 6. E aquele comentarista metodista que crê na imortalidade da alma, chamado de Adam Clarke, e eu termino com o comentário dele, ele diz o seguinte sobre esse texto. Ele diz assim, ó, o espírito dos justos aperfeiçoados, ou os justos perfeitos, são os cristãos plenamente desenvolvidos, aqueles que são justificados pelo sangue e santificados pelo Espírito de Cristo. Então, matou a história aqui, né? Então, terminando, a gente diz o seguinte, que chegar a tal condição implica aquela união espiritual que os discípulos de Cristo têm uns com os outros, e que eles possuem por mais que estejam separados, porque eles estão todos unidos em um Espírito, de acordo com Efésios 2,18. Eles estão na unidade do Espírito, de acordo com Efésios 4, versículo 13 e 4. Amém? Então tá aí. Na verdade, aqui nada diz acerca de um espírito realmente fora do corpo.